Hábito, este é o título do capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Jr. e este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, e em razão disto exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no biômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios.
contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas dos milênios que nos precedem, o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. E para explanar sobre este capítulo, no qual eu fiz a leitura completa dele, temos a participação do nosso irmão Idemes. Seja muito bem-vindo e boa noite. Olá a todos. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite para a gente conversar, trocar uma ideia sobre essa grande obra, né, de Chico Xavier, do livro Pensamento e Vida, sobre o teminha de hábitos. Né? E nossos hábitos nada mais são do que os nossos costumes, né? As nossas rotinas. São sempre aquelas ações, né, que são repetitivas no nosso dia a dia. Como tomar café da manhã, sempre no mesmo horário, um almoço, sempre no mesmo horário, né, aquele momentinho de descanso. Então são essas nossas rotinas, são coisas costumeiras que a gente faz no dia a dia. Mas esses hábitos são necessários como tudo na vida. Como tudo na vida é perfeição porque é criado por Deus. A gente que faz as coisas em excesso e causa prejuízo. Então, nossos hábitos, eles precisam ser repensados, né? Alguns hábitos nossos precisam ser repensados. Porque existem muitos hábitos ruins, hábitos que são prejudiciais, hábitos que são tão antigos, sabe, que a gente, por preguiça, porque a gente é preguiçoso para pensar e refletir, a gente acaba caindo nesse costumeiro, né, sem querer mudar do jeito que tá bom, né, se fere outra pessoa, se é diferente do que eu faço, sabe? Então, são hábitos que, se eu não paro para refletir, eu acabo aceitando tudo. Então, ele torna prejudicial, né, a mim mesmo. Porque quando eu sou irracional, quando eu não penso sobre meus atos, achando que não tem consequência, achando que em nenhum momento eu vou colher sobre aquilo ali, mas uma hora a gente vai colher. Uma hora a gente vai ter que recolher de novo todas essas pedrinhas, né, que a gente colocou na frente das outras pessoas. Todos esses sentimentos que a gente magoou das pessoas, mesmo que sem saber que a gente estava magoando, por causa desses hábitos impensados, que são ruins, que são prejudiciais, né, no nosso desenvolvimento. Então, são hábitos que denigrem, sabe, as outras pessoas, como o preconceito, né, o preconceito de cor, de raça, né, como o preconceito sobre raça, sobre crença,
Então a gente tem que parar para refletir e entender que isso nada mais é do que falta de respeito em si e falta de reflexão. E entender que todo mundo é livre, sabe? Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, cada um faz o seu tipo de escolha, né? Então eu preciso respeitar essas escolhas das pessoas e aprender a adaptar meus hábitos do passado aos novos hábitos que precisam ser adaptados, né? Eu não estou falando de perder a moral, mas eu preciso aprender a respeitar, porque a verdade em si ela vai prevalecer sempre, sempre vai prevalecer, como Jesus trouxe mudanças de hábitos lá atrás, lá no passado, né? Quando antes, lá em Moisés, lembra? Era olho por olho, dente por dente, né? Jesus já vem provando e mostrando já o contrário, desde o nascimento, né? Jesus traz novos hábitos de não reclamar, né? Então, com esse exemplo do Moisés, a gente vem mostrar o exemplo que Jesus trouxe, que agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te fere de uma face esquerda, ofereça também a outra. E a gente, até hoje, não aprendemos o que significa isso, né? Porque é difícil pôr em prática. É difícil eu abaixar o meu ego, sabe? O meu orgulho em aceitar que o outro está falando a verdade, ou aceitar a vontade do outro, ou aceitar da forma que ele faz, né? Então eu preciso repensar. Isso é repensar. Mas é como eu disse, a gente é preguiçoso. Então tudo que as pessoas vão ditando, eu vou aceitando e vou caminhando cego, né? A gente já sabe que o cego que conduz o outro cego, ele cai no buraco dos dois juntos. Então eu tenho que largar dessa cegueira minha. Mas, meu, como é que eu faço para parar de ser cego? Como é que eu faço para mudar os meus hábitos, os meus costumes? Primeiramente, reconhecer, eu acredito, né? Já é um primeiro passo. Reconhecer e querer alçar a mudança. Então, esse já é um primeiro passo para a sua mudança interior, né? Sua reforma íntima já está começando. Que a reforma íntima ela é de dentro para fora. A gente acha que quer mudar o mundo, mas primeiramente a gente tem que mudar a nós mesmos, primeiramente, nossas ações. E as nossas ações são os nossos hábitos, né? Já pensou se o mundo vivesse com os hábitos do passado? Se a gente não evoluísse, né? A gente ia viver lá no tempo das cavernas, né? Ali era tempo difícil, né? Aquele nosso tempo que a gente viveu lá. Já pensou se até hoje fosse assim? Então não tem como, né? A gente tem que sair desse estágio de ignorância. A gente tem que parar para pensar, para refletir. A gente tem que estudar. Né? A gente tem que procurar livros ou vídeo. Hoje em dia os nossos podcasts, instruções em si, que vão nos ajudar a reconhecer e a amadurecer as nossas ideias. Amadurecer a minha forma de pensar. Amadurecer o meu eu interior, porque aí eu começo a modificar as minhas ações na prática, né? A gente quer muito pôr em prática, mostrar a minha mudança, só que não tem como eu já começar a mudar as minhas ações de uma hora para outra, né? Porque nada acontece de uma hora para outra. Nossos maus hábitos estão enraizados dentro da gente, dentro do meu eu. Então não é de uma hora para outra que eu vou deixar de fazer tal ação que eu faço uma vida inteira, sabe? Não existe isso. Isso é ilusão da nossa cabeça. Tudo é um processo. A nossa vida é um processo, né? A gente vem aprendendo a cada etapa. O mundo que a gente vive, no mundo de prova e expiação, isso é progressão. É um mundo em progressão.
Então, a cada dia eu aprendo algo novo. Quando eu estou disposto a aprender, quando eu estou disposto a querer modificar. Porque quando eu estou disposto a querer modificar, eu começo a aceitar e olhar as coisas com outros olhos, né? Eu começo a me silenciar, porque quando o meu ego é alto demais, o meu orgulho é alto demais, né? Quando eu quero, acho que só eu estou certo, só os meus hábitos, os meus costumes são certos, eu não abro espaço a aceitar a opinião do outro, né? Então eu julgo a opinião do outro, eu não espero nem a pessoa falar a ideia dela, eu já rebato e aquele ali vira uma briga, né? Por quê? Por falta de respeito. Falta de respeito, falta de aceitação, né? Para resumir tudo, falta de amor ao próximo. Porque quando eu amo, né, eu estou aprendendo a amar, um desses primeiros passos é o respeito aos costumes, né? Quando a gente já citou aqui no começo, quando eu respeito os seus costumes, as suas opiniões, os seus hábitos. Porque a gente tá falando sobre os nossos hábitos, né? E voltando lá atrás desses nossos mau hábitos que a gente precisa tirar de dentro da gente, né? E começar a praticar os bons hábitos. Que são os bons hábitos? São aqueles que não ferem ninguém, ao contrário, né? É um hábito de amor, de auxílio, mas para a gente poder auxiliar as outras pessoas, para a gente poder ajudar as outras pessoas, eu preciso tirar de dentro de mim todos esses sentimentos, né, que são contrários às leis de Deus, né? São contrários aos sentimentos que Deus deixou. Então eu preciso tirar dentro de mim o orgulho, a inveja. Eu preciso tirar esses maus costumes que nos fazem, que nos afastam um do outro. Que a gente vive num mundo em que eu preciso das outras pessoas para minha evolução. Mesmo eu sendo um ser único, eu preciso das outras pessoas. Não tem como eu viver sozinho, né? Quando eu ponho na minha cabeça, eu vou viver sozinho, eu quero ser, agora eu vou ser uma pessoa assim, eu não quero mais falar com ninguém. Esse é o nosso orgulho falando alto. Mas uma hora ou outra, ou mais cedo quanto mais tarde, você vai precisar de alguém, né? Como você já precisou. Só de você encarnar, né, de nascer, você já está precisando de uma pessoa. Então, que orgulho bobo é esse, né? Que orgulho bobo é esse? A gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Para quê? Para que Ele possa fazer uma mudança dentro do meu eu. Para que eu possa aceitar as coisas como são. Aceitar as minhas provações. Para que assim eu tenha sempre pensamentos bons. Hábitos bons. Para que cada dia eu tenha minha mentalidade a absorver todo o ensinamento possível, né? E o ensinamento em aprender os novos hábitos são de observação, né? São os estudos também dos livros, ensinam muita gente a fazer a nossa reforma íntima, mas o mais fácil, talvez, de aprender é a observação, fazer a nossa auto-observação, observar os nossos hábitos do dia a dia, né? Parar para pensar igual Santo Agostinho nos ensinou, né? Fazer aquela reflexão todos os dias à noite. Nossa, como é que foi meu dia? Será que eu machuquei alguém? Será que eu feri o sentimento de alguém? Por que fulano não gosta de mim? O que eu fiz de bom? Sabe? Então são isso que faz a gente criar hábitos bons. Reflexão a cada dia e agradecimento a Deus pelo que a gente é, pelo que a gente pode ter, né, como empréstimo. E isso faz a gente crescer moralmente e espiritualmente. Então a gente tem que largar um pouquinho dessa nossa preguiça, né? Preguiça e começar a caminhar. É caminhar, a aprender.
e exemplos de bons hábitos que a gente também traz desde o passado, sabe? Que a gente aprende desde criança, mas quando a gente vai crescendo, sei lá, parece que a cabeça da gente vai modificando e as coisas do mundo vão nos abraçando e a gente vai aceitando e modificando nossos costumes bons, né? Nossos hábitos bons. A gente vai perdendo respeito aos pais, a gente vai perdendo respeito, de dar respeito, né, aos mais velhos, a gente vai perdendo a paciência, a gente vai perdendo o respeito com as crianças, né? E isso faz a gente se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa ruim, se a gente deixa de praticar esses bons hábitos, esses bons costumes que a gente aprendeu. E um apelo que a gente faz aqui é que as pessoas se respeitem, sabe? Que as pessoas aprendam a conviver, não é nem a amar ainda, né? A gente devia aprender a amar as outras pessoas, mas eu digo que a gente tem que aprender aos poucos, né? Como você tem que tudo é uma evolução, então aprenda a conviver, aprenda a respeitar as pessoas, isso é amor, tá? Isso é amor, são fases do amor. Eu digo que o amor puro e verdadeiro, para a gente compreender o que é amor, é necessário a gente aprender muitas outras veias que chegam ao amor, como respeito, como o que é caridade, sabe? O que é fraternidade, o que é levar uma esperança para outra pessoa. Então isso são atos de amor. Daí eu falar eu te amo, sabe? Que, como eu disse antes, né? A gente não modifica de uma hora para outra. A gente não se torna santo de uma hora para outra. É tudo etapa de evolução, é tudo eu aprendendo a cada dia um pouquinho. É tudo eu me modificando a cada dia um pouquinho. Desculpa aí, passou um carro aqui. Mas a gente modificando a cada dia, a gente faz grande mudança dentro da gente. Tudo é uma questão de querer, tudo é uma questão de dar o primeiro passo. Entendeu? E eu queria aqui, antes de tudo e antes de a gente encerrar, agradecer a todos que tiraram um tempinho para escutar, um pouquinho para aprender com a gente, né? Porque a gente a cada dia também é um aprendiz, a gente aprende um pouquinho a cada dia e fazer com que a gente possa construir novos hábitos, aprender a adaptar aos novos costumes, sem perder a moral que Jesus nos ensinou, mas aprender a nos respeitar, porque assim a gente vai aprender o que Jesus quer que a gente aprenda, que é amor, que Jesus trouxe como exemplificação como tudo e resolução de tudo, o amor, né? Então quando a gente vai mudando nossos hábitos, nossos costumes, nossas maneiras de agir, mudando as nossas ações para o bom, a gente vai aprendendo a amar. Então, obrigado a todos vocês e até uma próxima, se Deus permitir. Pai nosso, que estás no céu, santificado